Estamos na Casa da Música, no Porto, que gentilmente nos abriu as portas para esta conversa com António Pinho Vargas, um nome que facilmente se confunde com a palavra música. Compôs 4 óperas, 5 oratórias, 14 peças para a orquestra, 8 obras para ensemble, 26 peças de música de câmara, 11 obras para solistas. Destaca-se ainda, igualmente, como compositor e solista na área do jazz. O mote para este momento hoje aqui na Casa da Música é o recente lançamento do disco Lamentos, composto por 3 obras. António Pinho Vargas, olá. Olá. Muito obrigado pela disponibilidade para esta conversa. É uma honra e um privilégio, quer para a Irreversível, quer para mim pessoalmente, estar com um dos nomes maiores da música nacional. Muito obrigado. Em declarações sobre o lançamento do recente disco Lamentos, o António Pinho Vargas disse, e passo a citar: "Não me é fácil, nesta altura, falar destas 3 obras. Cada uma destas composições tem uma motivação muito particular, muito íntima." Eu posso lhe perguntar quais foram essas motivações? Sim, perguntar pode. A minha resposta é que vai ser difusa, digamos assim. O que eu quis dizer quando disse essa frase é que gravar aquele disco nesta altura, portanto foi em maio do ano passado, e depois o trabalho de edição sobre o disco, e depois acabou por sair já em novembro, para mim foi visto quase como um milagre. E é preciso que eu explique porque é que foi visto dessa maneira. Porque anos antes, em 2019, que foi a última peça das 3 que foi composta, portanto, eu passei por uma fase difícil da minha vida, portanto, uma doença que tenho no ouvido esquerdo e que me provocou algumas perturbações na minha relação com a música. Durante 2 anos foi muito difícil, tive que deixar de tocar e só recomecei há relativamente pouco tempo a retomar aquilo a que podemos chamar uma normalidade, que era poder tocar todos os dias e compor de uma forma bastante regular, que era quase diário o trabalho. E quando não havia uma encomenda nem nenhum projeto em concreto em vista, havia o desejo de compor, sempre. Estava lá. Mas havia a limitação, é isso? Como? Mas havia a limitação. Sim. E esse período, portanto, foi muito duro para mim, muito duro. Que depois tenha acontecido o disco, então reapareceram aquelas 3 peças com alguns anos de distância. O concerto para violino foi estreado em 2016, fevereiro, e tinha sido composto nos 2 anos anteriores, e é uma peça in memoriam. Portanto, o Garegin Harutonian, que era nosso colega na Escola Superior de Música de Lisboa, tinha sido 20 anos músico da Orquestra Gulbenkian, era uma pessoa muito simpática, todos os colegas gostavam imenso dele na escola, e ele morreu subitamente, e ele marcou. E pouco tempo antes disso ter acontecido, eu tinha ouvido a Tamila a tocar uma peça minha, quase na sonata, para violino e piano, e ela era a melhor aluna, digamos assim, do Gareghini, e depois ganhou o prémio Jovens Músicos no ano a seguir, ou nesse ano. Então eu propus-lhe, Tamila, eu gostava de escrever um concerto para violino em memória do Gareghini e queria a sua ajuda. Ela era, entretanto, já professora na escola, portanto, a situação tinha mudado. Quando eu faço a proposta, ela já era minha colega, digamos assim. E então combinou-se isso, e foi assim
que passaram os 2 anos e foi um período muito, quer dizer, muito intenso e musicalmente muito importante para mim. Julgo para ela que também foi a primeira vez que esteve assim a trabalhar regularmente com o compositor sobre uma determinada composição que ainda não existia, estava para vir e foi aparecendo sucessivamente. Portanto, eu pedi-lhe ajuda porque, sabe, quem toca violino sabe sempre mais do que pessoas que não tocam violino por maior competência que haja de outros pontos de vista. E, portanto, os compositores têm tendência, por vezes, a escreverem coisas que são demasiado difíceis, não é? E, portanto, era importante ir lá ao teste de quem realmente sabia tocar. E ela corrigiu-me em alguns pontos, disse, isto é esta posição, não sei o quê. Foi um período muito engraçado, no qual eu aprendi muito. E depois, no final, a minha peça tinha um final provisório, mas que não me satisfazia, porque era uma peça em memória, um homem que já tinha morrido, que nos era querido, e a minha peça terminava com um clímax, não fazia sentido. E eu passei 2 ou 3 meses a pensar, ok, ela existe até aqui, está bem, mas eu preciso de compor mais alguma coisa. E demorei 2 meses até encontrar aquele clique que às vezes nós precisamos para fazer. Então compus a última secção, que justamente parte do clímax, dissolve por uma situação em que fica só o tímpano a fazer um trêmulo. É um momento mágico, sabe, muito bonito, comoveu-me muito na estreia ver aquilo. E depois a solista faz uma última secção à qual eu pus o título Lamento. E eu sei que no século XVIII... Então ainda não estava batizado, só ficou batizado a partir desse momento. Quer dizer, o Lamento não era o nome da peça, era apenas o nome daquela secção final. Portanto, era o título. Portanto, as secções, tradicionalmente, e neste caso um concerto em vários andamentos, tem títulos tipo alegro, ou rápido, ou lento, e neste caso aquele era o lamento final. Mas antes tinha sido uma parte muito rápida e portanto que tinha justamente esse título, rápido, semínima igual a 120 ou o que for, e são as nossas designações. E se me permite, depois da construção, que há toda essa construção, e depois é entregue, neste caso a um maestro, e à individualidade de cada músico. Como é que o António Pinho Vargas lida quer com a passagem para o maestro, quer com a individualidade de cada músico? Sabe, neste caso, até aquele momento foi o primeiro caso em que eu pude trabalhar com aquela que viria a ser a solista, ou seja, a solista da estreia. Escreve, não é? Habitualmente escreve e depois... Mas neste caso teve a oportunidade de trabalhar individualmente. Com ela. Mas depois numa orquestra, cada músico individual vai pegar nas suas secções, nas suas partes. Sim. Sim. É sempre assim. E a pergunta vai no sentido como é que o compositor lida com isso? Primeiro, lida com a expectativa, porque pode correr bem, e felizmente correu bem muitas vezes, mas também pode correr mal. Claro. Chega o maestro e nós temos que estabelecer um contacto com o maestro. E às vezes é simples, normal. Foi escolha sua o maestro para... Não. Geralmente nunca é, sabe, os compositores não são propriamente a parte forte nesta vida institucional musical. Portanto, é frequentemente a instituição que acolhe, que escolhe o maestro e às vezes até o solista mesmo, propõe, e o compositor aceita, geralmente aceita porque não tem outro remédio. E
a maior parte das vezes até é bom quando há variação, por exemplo, de ser tocado por outro solista diferente, outra música, isso é um momento de satisfação para nós. Mas neste caso, portanto, eu tinha duas entidades. Quem acabou por encomendar a peça foi o CCB. Eu fui lá propor, num certo contexto que me favorecia, porque eu tinha recusado uma encomenda 2 anos antes, com o Vasco Graça Moura ainda. Tinha ido lá explicar porquê e desta vez fui dizer, ok, agora tenho um concerto para violino para a Metropolitana, porque eu sabia que era para a Orquestra Metropolitana, que naqueles últimos anos, talvez desde 2014 em diante, mas já desde 2010, foi a orquestra que mais vezes tocou música minha. Então eu tinha uma relação de à vontade, conhecia os músicos, falava com eles, o ambiente da orquestra é esplêndido e ok. Depois, o maestro. O maestro era um senhor inglês chamado Gary Walker, que veio e que eu só conheci, e isto é o que acontece normalmente, no primeiro ensaio. Portanto, às vezes há uma conversa prévia, mas sabe, o tempo de ensaios vai-se reduzindo ao longo da minha vida. Eu pude assistir à diminuição gradual do tempo de ensaios para as estreias. Já nem estou a falar de concertos de Mozart ou sinfonias de Beethoven. Quer dizer, normalmente os ensaios começam tipo terça-feira para o concerto, que vai ser no sábado, por hipótese. Neste caso, a Metropolitana tem o seu sítio de ensaios, começou a preparar antes, mas eu nem assisti a nenhum ensaio que a Metropolitana fez antes, só assisti ao primeiro ensaio com maestro e solista, que foi na manhã. E volto a perguntar, e como é que lidou com isso? Bem, Qual foi a sua reação? eu lidei bem Eu fico mesmo muito curioso porque a obra está deste lado, é entregue, e depois podem haver as tais boas ou más surpresas. Sim. Neste caso acho que foi uma boa surpresa, acho que posso afirmar isso. E isto leva-me a outra pergunta que meto já aqui pelo meio, que é o facto de ter sido feita uma gravação. Pois. Vamos lhe chamar tradicional de estúdio, que é diferente das gravações ao vivo. Isso também influenciou alguma coisa? Eu estou a mostrar duas perguntas numa só, Sim. mas penso que faz Mas sentido. eu posso separar, porque na verdade existem as duas gravações. Ok. Porque a gravação, quando a peça estreou no dia 6 de fevereiro está a ver a minha idade, de 2016, as minhas expectativas em relação à peça estavam muito altas, porque a Tamila tinha-me dito, sabe, a sua peça, bom, e íamos falando, e então eu estava contente, ela também, e portanto, quando chega o maestro, nós prevíamos que ia ser um bom concerto, ia ser uma boa estreia. E eu pus-me em ação para solicitar ao CCB que gravasse a estreia. E essa gravação foi feita. Porque senão não tinha havido concerto de violino, sabe? Isto é o nosso drama. Porque é o drama da música clássica em geral. E sobretudo a música nova, composta, quer dizer, é tocada uma vez, não é gravada, é como se não existisse, ninguém mais pode ouvir. Só as pessoas que estiveram presentes naquele dia é que ouviram aquela peça. Não há mais ninguém no mundo. Enquanto que, por exemplo, quando eu gravei o meu primeiro disco de jazz, aquilo que nós fazíamos concertos antes, já tínhamos tocado algumas daquelas músicas, não todas, mas algumas. Tocávamos também alguns standards de jazz antes. Mas quando fomos gravar o disco, sabíamos, ok, este é que é o objeto artístico final. É o disco que nós gravamos. Tocamos para o disco, não para concerto. E repare, como era uma gravação
que era só por si já era uma festa que houvesse uma gravação, porque antes desse disco só tinha havido os discos do Ramo-Quiao, em 3 dos quais eu tinha tocado também. Toquei no primeiro em 1976. A partir daí... Fizeram um tour também desses discos. Como? Chegaram a fazer tour desses discos também, ao vivo. Muitos. Quer dizer, os grupos já sabem. O que eu lhe vou dizer em relação à nossa gravação daquele disco é que nós gravamos 11 músicas no tempo dos LPs. Era muito. Então, os produtores da Polygram, que era o meu parcial homónimo António Pinho, que foi produtor dos primeiros discos do Rui Veloso, e o Nuno Rodrigues, que eram na altura os diretores do lado da Polygram, disseram: este é o primeiro disco que eu faço com tantas músicas. Quer dizer, havia um formato habitual e naquele caso eu vou-lhe confessar a razão de ser secreta daquela música, daquele LP ter 11 faixas. É que eu estava a gravar um disco e não sabia se seria não só o primeiro, mas também o último. Podia ter sido o último, coisa que acontece de vez em quando. É que me escreveram um romance e não escrever mais nenhum também. E eu aproveito porque eu já o ouvi dizer várias vezes em entrevistas e até citado o jazz com e sem aspas. E isso deixa-me muito curioso e acho que nunca ninguém lhe perguntou isto. Existe aí um amor antigo, uma paixão antiga que o leva a dizer o jazz com e sem aspas? Como é que eu hei de responder a essa pergunta? Ela é complexa, ela não parece, mas é complexa. Quer dizer, ou melhor, a pergunta se calhar é simples, é que as minhas respostas é que tendem a ser complexas e às vezes mesmo Mas complicadas. levou-me a perguntar-lhe isto, acho que foi o momento certo, porque já o ouvi dizer isso mais do que uma vez. Sim, e sabe, o que eu digo tem razão de ser, porque na verdade eu tinha feito 10 anos, mais ou menos, a estudar jazz tradicional. Nós queríamos aprender a tocar jazz. Na altura não havia escolas de jazz, nem sequer havia o real book e, portanto, estudar jazz era ouvir os discos e tentar perceber, tirar do ouvido, como nós dizíamos, etc. E o jazz era a música americana e, mais particularmente, a música dos negros norte-americanos. A sua história é uma sucessão de grandes nomes, não é? Portanto, é igual à música clássica da tradição europeia, só que esta tem 1000 anos de existência e o jazz tinha, na altura, cerca de 100, digamos, começou no início do século XX. E existiam estigmas, é isso também? Como? Existiam estigmas? Alguns. Não no António Pinho Vargas, eu estou a dizer na sim. sociedade. Os críticos. Havia alguns críticos que eram adeptos da negritude. Achavam mesmo que só os músicos negros norte-americanos é que eram completamente autênticos a tocar jazz. Podiam ser americanos, mas se fossem brancos, o conceito de negritude, em última análise, é um conceito racista. Claro que os negros norte-americanos têm a propriedade da criação daquela música. Ela derivou da vida daqueles homens. Sim, as raízes são inegáveis. As raízes do jazz são inegáveis. É isso. Mas depois a música tem a sua própria evolução. A música expandiu-se pelo mundo todo e começou a ter praticantes em vários sítios. Eu passei a introduzir aspas nas minhas entrevistas, ok? Porque a minha música era diferente, era muito diferente do jazz tradicional. Em termos técnicos eu posso explicar. Os standards, é evidente que há muito jazz que não é só standards, que tem muitas coisas muito diferentes. Mas enfim, os standards têm normalmente uma sucessão de acordes que, portanto, de acordo com a escala de Dó maior, é como se fosse Ré, Sol, Dó, portanto isto é o 2, 5, 1 e depois sucessivamente estas
sequências de acordes reproduzem-se de várias maneiras, com várias durações de compassos, e é isto que está no Real Book. Nós finalmente aprendemos isso no Real Book, porque aprendemos, havia pequenas partituras com a melodia e com a cifra dos acordes. Ok, isto é o jazz tradicional, era a sua história. E para alguns críticos, só essa história é que interessava. E haver alguns portugueses que queriam tocar jazz, para aquela geração de críticos, era suspeito. E, portanto, nós, por assim dizer, falávamos muito entre nós sobre isso, e claro que sempre houve tensões entre os críticos e os músicos, não é? Sempre houve e continuará a haver. Portanto, sai... O meu disco tinha alguns pontos de referência que já eram diferentes, que era, digamos, a estética, na altura chamava-se assim a estética da S.E.M., da editora da S.E.M., onde gravava Chico Corea numa certa altura, esses discos de piano improvisations, o Keith Jarrett depois passou a gravar sempre lá, embora no início gravasse com o quarteto numa editora americana. Em última análise, são esses os músicos pais da música que eu comecei a fazer. Havia outro fator que é importante, que era, eu estava a estudar música clássica no Conservatório, na Escola Superior de Música do Porto e depois no Conservatório do Porto. E ao estudar Bach, Debussy, Bartók, Chopin, etc., eu encontrava outro tipo de vocabulário musical e, sobretudo, a sequência de acordes, esta que eu há bocado referi como 2-5-1, só existia na grande forma, digamos assim, uma peça que começa a passar de 200 compassos e 10 minutos ou um quarto de hora, há de facto 5-1 na música tonal. Mas aquilo que estava a acontecer é que eu tocava músicas em que o baixo descia por graus cromáticos. E eram essas músicas que eu compunha. Tipo, começa em Ré, depois Dó sustenido é o baixo, depois Dó natural, depois Si. Ok, coisas deste tipo. Sequências descendentes que eram absolutamente contrárias à regra do 2-5-1 do jazz tradicional e dos standards americanos. Portanto, a minha música, à partida, teve um perfume qualquer que a distinguia do jazz tradicional. E por isso, para alguns, isso era maravilhoso, para algumas pessoas, e chegaram-me a dizer que eu tinha sido o inventor do jazz português. Mas eu já consegui Ouvia entender isso. as aspas e o sem aspas. Pois. Agora já consegui entender a razão pela qual o António Pinho Vargas... Porque, efetivamente, eu sabia, assim, tecnicamente, a diferença era muito clara. E então, os meus encadeamentos de acordes eram tão fora da caixa tradicional do jazz, das sequências de acordes desse tipo. Claro que há muitas outras formas, atualmente há imensas tendências, e, portanto, o jazz é muito mais variado do que aquilo que eu estou aqui a dizer, para todos os efeitos, mas historicamente não deixa de ser verdadeiro. E, portanto, aconteceu-me até, eu tocava com os meus músicos, o Mário Barreiros, o Pedro Barreiros e o Zé Nogueira no saxofone, muitos anos. Quando apareciam outros músicos para tocar, sabe, as minhas sequências de acordes eram claramente desconfortáveis para os músicos de jazz tradicionais. Estavam habituados à sequência de acordes e sabe, isso por um lado era um momento interessante, porque mostrava digamos, uma dificuldade real, mas que não queria dizer que os músicos não fossem bons, queria dizer que aquilo que eles estavam habituados a fazer era diferente. E então essa diferença é que me faz falar do jazz entre aspas. Algo que eu sempre me imaginei a perguntar-te, e não vou perder a oportunidade, e estamos a falar dentro e ou fora do universo musical,
que é aquilo que o influencia para as suas criações? Sabe, enquanto eu fui músico de jazz, era a tocar que tudo acontecia. Repare, eu podia estar a tocar uma sonata de Mozart, ou estar a tocar um prelúdio de Debussy, e de repente começava a improvisar e saía uma música chamada Vilas Morenas, que eu depois pus esse título. Eu sei exatamente que deriva de uma imagem do Debussy, que tinha uma coisa em Fá sustenido, que nota repetida, e que estou a ver essa tarde em que eu estou ali a repetir aquelas oitavas, e aquilo vai dar origem. Eu, a certa altura, deixo de estar a tocar o Debussy e passo a estar a compor Vilas Morenas. E, sabe, isto passa-se assim, é o fluxo do estar vivo, digamos assim, é o fluxo do estar vivo. Eu não decidi, vou deixar de tocar o Debussy e vou passar a compor. Não, aconteceu. Portanto, o ato de tocar e a criação estavam intimamente ligados. A partir do momento em que eu vou para a Holanda estudar composição, e já com alguns professores em Portugal, Cândido Lima no Porto, Álvaro Salazar no Porto, e os seminários do Emanuel Nunes em Lisboa, alguns seminários com o Jorge Peixinho também, e depois decidi ir para a Holanda, que era um país que não era central, não era Paris, para onde iam a maior parte das pessoas numa certa altura, não era a Alemanha, era a Holanda, um país periférico. Estamos a falar em que altura? Em que data? Eu fui em 87 e estive 3 anos até 1990. Portanto, quando eu fui, já tinha gravado outros lugares, Cores e Aromas, e as folhas novas mudam de cor, com Tom Waits e A Dança dos Pássaros no disco anterior, ou seja, músicas que tiveram um sucesso que ninguém previa. Por exemplo, o Tom Waits é alguém que o influenciou musicalmente? Para dar um nome a uma música? Sim, sabe, influenciou-me a memória dele, que eu passo a explicar. Eu toquei. Porque muita gente poderá até nem saber disto, não é? Com António Pinho Vargas tem uma música chamada Tom Waits, e é algo que faz uma passagem, vamos dizer, quase até estranha entre as suas obras e o próprio nome Tom Waits, para quem conhece a obra. O que se passou aí. Mas era exatamente por aí que eu estava. São essas curiosidades que tenho, daí perguntar o que é que o influencia dentro ou fora da música. Sim, sabe, é caso a caso. Neste caso, aconteceu eu estar a tocar piano, vamos sempre lá parar, não é? Nessa fase, nos anos 80, eu estou a tocar piano. E cerca de 7 ou 8 anos antes eu tinha tocado com o Rui Veloso uns meses. Eu gravei o segundo disco dele, toquei nessa gravação. E o Rui Veloso, numa tarde, tinha-me mostrado um LP do Tom Waits, que eu não conhecia. E aquilo ficou gravado. Acho que era aquela música relativamente famosa, que é Waltzing Matilda. Ok, certo. Ok. Aquilo não passaram 6 anos e eu não me esqueci, mas de repente estou a tocar e estou a imaginar o Tom Waits a tocar, porque ele toca piano nessa música e nas outras, não é? E então, essa música é daquelas coisas que se pode dizer que caem assim, já perfeitas, entre aspas, do céu. Eu estou a tocar e passado meia hora existe uma música chamada Tom Waits e eu não sei o que é que aconteceu entretanto. E portanto, estou a tocar, vem-me a imagem do Tom Waits, de uma canção feita para ele, digamos assim, aparece o nome dele e, portanto, aí ter aparecido no título, coisa que nem sempre acontece. Por exemplo, repara, as Vilas Morenas também fazem-nos imediatamente pensar no Zeca Afonso, como é evidente. Não é preciso estar o nome dele, está Vilas Morenas, ok. E tem alguma relação também, que apareceu a meio do trabalho. E no meio disto tudo,
existem diferentes personalidades entre o compositor, o autor, o homem do jazz. Existem diferentes personalidades dentro do António Pinho Vargas? Ou são tudo faces de uma mesma moeda? Sabe, são fases de uma vida, mais do que de uma moeda. Eu, entre os meus 20 e os 30 anos, queria ser músico de jazz. E depois fui músico de jazz enquanto estudava e frequentava os seminários para compor outro tipo de música. Que, entretanto, repare, isto é importante que eu refira isto. Nós, ou seja, eu e o meu grupo de amigos, alguns dos quais eram músicos, tocavam comigo nos anos 70, 76, 77. Quer dizer, o aparelho cultural de Portugal estava de pantanas. Tinha havido 25 de Abril, a festa, sítios mais diversos, e de repente acabou a festa do 25 de Abril. Onde é que vamos tocar? Não temos sítios para tocar. Temos que os inventar. Vamos tocar ali, propor acolá, e no fim recebíamos a tal coisa que era pouco significativa e que nos deprimia em última análise. Não havia salas onde tocar. Repare, eu depois passei a tocar regularmente. Conhecer todo esse seu percurso acaba por ser importante. Sim, mas deixe-me continuar, porque a certa altura nós passamos a poder tocar no Teatro Carlos Alberto, cá no Porto, em ligação com os meus discos. Eu podia propor ao Teatro Carlos Alberto, porquê? Porque tinha sido adquirido pelo governo. Um governo qualquer, não interessa se é do PS, se é do PSD. Tinha sido adquirido pelo Estado. Era um equipamento cultural do Estado. Repare, não havia na altura, havia a Gulbenkian em Lisboa, pairava por cima, evidentemente, com a sua história ilustre, com a doutora Madalena Perdigão, de quem eu tenho o privilégio de ter conhecido e de poder considerar-me amigo numa certa fase. Fui muitas vezes falar com ela ao acaso e guardo no coração essas conversas, mas isto anos mais tarde, fim dos anos 80. Ela morreu em 89. Então, portanto, estava eu a falar dos equipamentos culturais do Estado. Não havia Casa da Música, para começar. Foi dos últimos a ser construído. Não havia CCB. Não havia Culturgest. Havia, sim, Teatro de São Luís, havia Teatro de São João, mas no início o Teatro de São João passava filmes. Eu vi filmes no São João e no Cinema Batalha, cá no Porto. Em Lisboa havia no Saldanha, não no que lá está agora, mas no Saldanha, que era um incrível anfiteatro para ir com 1000 lugares. Foi lá que eu vi o Apocalipse Now, por exemplo. Eu ainda vi cinema no Saldanha. Está a ver? Pronto. Então é da minha idade, quase. Ainda vi mesmo. Sim, aquilo durou até uma certa altura, antes de ser modernizado e transformado em salas mais pequenas. Não é? Nós sabemos o que aconteceu, que aliás aconteceu em todo lado. Os velhos cinemas, repare, estamos a falar aqui numa fase em que há novamente o cinema batalha. Porquê? Porque aquele edifício era um edifício modernista que não podia ser demolido. Porque se pudesse ter sido demolido, teria sido demolido. Tal como o Teatro de São João. Estavam lá, eram de pedra, era necessário preservá-los, eram monumentos. E então é possível retomar o cinema no Cinema Batalha, porque não houve nada, entretanto, que tivesse ocupado aquele lugar, enquanto que o Teatro de São João deixou completamente de passar cinema. Estreou lá uma ópera minha em 96, estreou não, tinha estreado na Culturgest em Lisboa, mas foi tocada no Porto 2 dias, no Teatro de São João, que era originalmente um teatro de ópera, não era. Aliás, pouca gente sabe disto, mas aquilo era um teatro de ópera. O Béla Bartók tocou no Teatro de São João no ano de 1910. Pianista. Incrível. Portanto, aquilo tanto era um teatro como um teatro de concertos.
E óperas, muitas óperas, no princípio do século XX, foram apresentadas no Teatro São João. Em Lisboa havia o Teatro São Carlos e depois, dado o momento em que o teatro, todos estes equipamentos acabaram por ter intervenções do Estado. Sabem, eu falo muito. E como tenho, há quem diga que a minha memória é perigosa, mas eu tenho demasiado boa memória. E portanto as minhas histórias não têm fim. Vocês vão ter que me mandar calar. Está a ser incrível. Não o vamos mandar calar de maneira nenhuma, mas vamos lhe perguntar o que é que para si é irreversível. Irreversível é o vivido, foi vivido e não pode ser apagado. Todo vivido. Tanto vivido a tocar aqueles concertos maravilhosos no anfiteatro ao ar livre do Jazz em agosto, nos anos 80, com 1000 pessoas a assistir, inesquecível, vivido, guardado no coração meu e dos músicos que tocaram comigo, aqueles que eu referi, mais o Kiko e o Rui Júnior, o Ronquial, antes disso, tudo isso é vivido. Mas também é vivido a estreia da minha ópera Édipo, depois a estreia da minha ópera Os Dias Levantados no Teatro São Carlos em 98, composta para o 25 de Abril, encomenda da Parque Expo, e mais precisamente de António Meira Ferreira, que era outra pessoa que nos últimos 20 anos, antes da sua morte, foi meu amigo e eu ia frequentemente visitá-lo. Portanto, mesmo ainda um pouco no tempo da Parque Expo, mas depois ele passou para diretor do teatro do CCB, eu ia lá de vez em quando visitá-lo e sabe, era mais ou menos, chegava lá abaixo e perguntava, desculpe, será que posso pedir para ser recebido pelo Dr. Mega Ferreira? E havia um telefonema e lá subia. Isto já tinha acontecido 20 anos antes com a doutora Madalena Perdigal, digamos assim. Mas então com o Mega Ferreira depois passou para diretor da Orquestra Metropolitana, e repare, e aí a ligação ainda se tornou mais estreita e mais afetiva, portanto, e a morte dele o ano passado foi um desgosto enorme para mim. E foi ao mesmo tempo um prazer, se é que posso dizer isto, que a Orquestra Metropolitana tenha feito um concerto no Teatro Camões, já depois de ele ter falecido, de homenagem, no qual foi tocado o meu concerto para violino. E isso é... E todos esses momentos são irreversíveis? São irreversíveis porque, sabe, há coisas que o tempo, há uma coisa que se chama a seta do tempo, não é? Que é, para trás não anda nunca, anda para a frente. O tempo só tem uma direção. E nós vivemos no tempo, não é? E, portanto, o tempo vai passando por nós e o nosso corpo envelhece. E vamos tendo 50 anos, 55, 75, etc. 95, a julgar pelo que acontece agora, que as pessoas só morrem quase aos 100 anos, algumas. A longevidade até é um problema que suscita reflexões de vários tipos, social e humano, político, enfim. Mas, portanto, isto é a seta do tempo. Isto é espantoso, não deixa de haver um lado espantoso. De repente, o facto das pessoas demorarem muito tempo a morrer torna-se um problema. Podemos sempre matá-las, mas... Quer dizer, houve um ditador alemão que pôs em prática um plano desse tipo, mas, enfim, com um projeto sinistro. Mundial, vamos dizer assim, houve quem apresentasse soluções muito parecidas com essas para resolver problemas ao nível das seguranças sociais e etc. Nem me falo.
É o que eu lhe tenho a dizer. Porque de facto há isso, e há inclusivamente algumas formas de pensamento sobre o aumento da população mundial, e houve alguns pensadores europeus, acho que é o Malthus, do século XIX, que equacionou algumas políticas para controlar a natalidade. Estamos de regresso. Na China, eu tive uma peça dirigida por um maestro chinês no CCB, no período da Orquestra Utópica. Eu perguntei-lhe se ele tinha filhos. Ele disse que tinha um filho e disse que só podia ter um, porque a quantidade de população na China era de tal modo vasta que o governo chinês, o Partido Comunista Chinês, da República Popular da China, decretou que cada casal só podia ter um filho. E era o caso dele. Neste caso, eu podia ler a notícia no jornal, mas neste caso estava a falar com o homem ali, ao meu lado, a dizer só tenho um filho e não posso ter mais, porque o governo não autoriza. Portanto, de facto, sabe, o mundo tem avanços e recuos, retrocessos, regressões, e nós estamos a viver uma fase de grandes regressões. E nesse sentido, mas de uma forma positiva, porque eu já tinha feito a última pergunta, que é o que era irreversível, mas não resisto a mais esta. Será possível, um dia destes, encontrarmos o António Pinho Vargas a tocar jazz num clube? Ou isso é um tempo que já passou? Já passou. Perdão. Sabe, eu faço isso em casa. Pronto, e eu insisto, não, então não vai ser possível, não é possível para uma outra geração? Sabe, os meus discos estão gravados, existem, a RTP tem não sei quantos vídeos, quer dizer, que nunca... Se existisse esse desafio... Eu diria que não, a não ser em circunstâncias muito especiais, mas que eu acho que não vão acontecer. Primeiro porque com esta doença do ouvido que me apareceu, eu tenho que tocar em minha casa, o meu piano está com uma espécie de super surdina, que é para não me incomodar. Eu toco, mas não pode ser, está fechado e não aberto, e portanto se eu fizesse um concerto, à partida a primeira coisa que se faz é abrir o piano. E eu teria que parar ao fim de 10 minutos porque não se aguenta. Aquilo faz muito, é muito som. É música, mas é som. Mas não resisti a fazer esta pergunta porque seria muito curioso para toda uma geração voltar a vê-lo ao vivo. Sabe, eu toquei aqui neste sítio onde nós estamos, ali daquele lado, sozinho, em 2008, quando gravei os discos solo. Eu gravei os discos solo, por assim dizer, para fazer versões de piano solo das minhas peças, tocá-las em concertos e depois publicar partituras. E isso foi feito e, de uma certa maneira, encerra um largo período importante da minha vida. Mas esse projeto foi, digamos assim, previsto. Por um lado, o David Ferreira, que era o meu antigo diretor da EMI, Valentim de Carvalho, no início, queria que eu gravasse um disco a solo. Eu fui adiando e acabou por ser gravado em dezembro de 2007 e editado em 2008 e 2009. E sabe, vendeu-se imenso, para a surpresa dele, minha e de toda a gente. Mas fazer outro, à partida, não estou, acho que não tem sentido. Porque, sabe, porque eu estou concentrado noutras coisas, eu estou a ouvir outra música agora. E como a seta do tempo me impede de voltar a ter 30 anos, também não tem lógica que eu vá tentar tocar como tocava há 30 anos. Compreendo perfeitamente. António Pinho Vargas, muito obrigado por este momento. Vou repetir que é um orgulho imenso ter este momento consigo. Muito obrigado. Foi um prazer também.